Bom, então a segunda parte da explicação sobre aposto. Então na anterior a gente tinha visto ali os tipos de aposto, né? Agora aqui, ó, essa parte da explicação agora, ela é mais voltada assim para resolver assim algumas dificuldades, tá? Então, primeiro, cuidado. Em alguns casos, vocês podem confundir o aposto, né, com um adjunto adnominal, tá? Então, olhem só esses exemplos. A cidade de Lisboa. Então, então nessa frase, a cidade de Lisboa, eu tenho de Lisboa é um aposto de especificação. Por quê? Porque Lisboa é uma cidade. Então tá dizendo que cidade que é. Agora olhem ali, o clima de Lisboa não é um aposto. Né? Lisboa não é um clima. Tá? Então no caso de Lisboa ali é um adjunto adnominal. Olhem a de baixo, o poeta Olavo Bilac. Então Olavo Bilac é um poeta. Então estou dizendo que poeta que é. Então Olavo Bilac é um aposto. Agora, quando eu digo o soneto de Olavo Bilac, de Olavo Bilac, não é um aposto. Né? Por quê? Porque Olavo Bilac não é um soneto. Então ali é um adjunto adnominal. Tá? Então muito cuidado com isso. Tá? Vamos para o próximo. Tá? Bom, essa aqui é uma dica, né, muito importante, tá? Porque olha, é muito fácil de a pessoa cair numa cilada, tá? E de repente numa prova, né? Pode ter uma prova de concurso, enfim, né? É muito fácil, né? Então, olhem só, por vezes, né? Vocês podem confundir o aposto explicativo com um predicativo do sujeito em um predicado verbo nominal. Isso já foi explicado para vocês. Isso é matéria que já foi dada, né? Lá, os tipos de predicado, predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal, o que é predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Então, olhem essa frase aqui. Ao seu irritado e doente, saiu de casa. Bom, aquele aluno que, de repente, um pouco mais afoito e desatento, vai chegar aqui e vai ver, bom, mas tá entre vírgulas e está se referindo ao seu. Então, irritado e doente, né, trata-se de um aposto. Né? Agora, olhem o que eu falei lá no início, lá, na conceituação do que é aposto. Aposto é um termo que serve para explicar, esclarecer, né, discriminar. Ele não é um termo que serve para qualificar. Então, irritado e doente ali são adjetivos, eles estão qualificando, né, o sujeito da frase. Então, eles não poderiam ser, né, sob hipótese alguma, um aposto. Tá? Então, o que acontece? A ordem normal dessa frase seria a seguinte: ao seu saiu de casa irritado e doente. Agora sim essa frase estaria na ordem normal. Então veja, irritado e doente é um predicativo do sujeito, está se referindo ao seu, de um predicado verbo nominal. Né? Um predicado que tem um adjetivo, né? E tem um verbo de ação. Né? Tem um adjetivo se referindo ao sujeito, então tem um predicativo, né? E tem um verbo de ação, que no caso é saiu. Então, essa frase na ordem normal seria assim: ao seu saiu de casa irritado e doente. Né? Mas o que acontece? Vou voltar no slide anterior. O que acontece na frase que eu tinha citado anteriormente? O irritado e doente, que é o predicativo do sujeito, foi mudado de posição, foi colocado antes do verbo saiu. Então, como ele mudou de posição, como ele migrou na frase, ele teve que ser colocado entre vírgulas. E aí, por isso que certamente poderia causar alguma confusão, né? E de repente até o aluno pegar e achar que se trata de um aposto. Porque, está entre vírgulas, né? Que geralmente o aposto explicativo fica entre vírgulas. Está se referindo ali a um substantivo, que no caso é substantivo próprio, né? Ao seu. Não, então é um aposto. Não é aposto. Isso aqui é um predicativo do sujeito e um predicado verbo nominal, tá? Então, cuidado. Certo? Bom, vamos lá então.
Bom, sobre o uso de vírgula, aqui ó, um caso que também, ele em algumas situações, ele se torna muito capcioso. Então assim, ó, o que é importante assim ter muito claro. Bom, o aposto de especificação, ele vai se referir a um termo genérico, tá? Um termo geral. Tá? E nesse caso, ele não leva vírgula. Agora, o aposto explicativo, ele se refere a um termo que já é preciso. Tá? E aí, nesse caso, sim, ele leva vírgula. Bom, em alguns casos, isso talvez possa ser assim, um pouco difícil, tá? De na hora saber exatamente quando é um e quando é outro, tá? Mas nesses exemplos agora que eu vou mostrar para vocês aqui, vai ficar bem claro. Olhem essas duas frases. Olha a primeira frase. O escritor brasileiro Machado de Assis nasceu em 1839. Então olhem só, Machado de Assis é um aposto. Tá? Então olhem só, ele está se referindo, né, a um termo que é genérico. Quando eu digo escritor brasileiro, é um termo genérico. Só dizer escritor brasileiro não tem como saber qual escritor é. Então ele está especificando qual é o escritor brasileiro. Né? Que se eu não usasse aqui esse aposto, não teria como saber de que escritor eu estou falando. Tá? Então aqui Machado de Assis é um aposto de especificação. Tá? Então por isso ele não vai entre vírgulas. Agora olha o caso abaixo. O criador de Capitu, Machado de Assis, nasceu em 1839. Agora olha a diferença. Quando eu falo o criador de Capitu, eu estou falando de eu tenho aqui um termo genérico ou um termo específico, preciso? Eu tenho um termo preciso, né? Quando eu falo o criador de Capitu, já se sabe que está falando de Machado de Assis. A pessoa que tem, enfim, um pouco de conhecimento de literatura sabe que quando eu falo o criador de Capitu, né, Capitu é um personagem do romance Dom Casmurro, do Machado de Assis, então quando eu falo o criador de Capitu, só aí já sabe que é Machado de Assis. Nem precisaria botar depois Machado de Assis, mas colocou, né, para dar, enfim, para reforçar a informação. Então nesse caso ali, Machado de Assis, como ele está se referindo a um termo que já é preciso, específico, Machado de Assis é um aposto de explicação e por isso ele vai entre vírgulas. Tá? É até interessante o estudo do aposto, porque além de estar estudando um dos termos da oração, né, já é também assim enfim, né, algumas dicas, né, sobre a utilização da vírgula, né? Veja que isso aqui não é uma coisa assim tão simples. Muitos alunos certamente teriam dificuldade para saber quando é que vai vírgula e quando é que não vai. Tá? Bom, então com isso encerramos aqui a parte de aposto. Tá? Aí façam aí o exercício que tem no material e qualquer dúvida perguntem. Tá? Então tá, isso aí pessoal.